Ora, continuamos, portanto, por cá e continuamos vivos, portanto, neste canal sobre literacia financeira e investimentos financeiros. O meu nome é André Ventinhas e vou-vos voltar a tocar em pontos que eu acho que são importantes. Isto não era muito normal porque estamos a meio de um capítulo, portanto, a meio nem digo, porque eu talvez tenha de dividir este capítulo de a cabeça pesada que segura a coroa, talvez vá ter, eu deduzo, pelo menos mais duas a três partes, porque é algo que nos dá uma ideia sobre aquilo que é o perigo que neste momento a influência americana corre no mundo. Portanto, tem sido um pouco mais exaustivo trabalhar sobre este capítulo. Relembro mais uma vez que o livro de Lynn Alden, Broken Money, não existe no mercado português, está em inglês. Eu não sou tradutor, apesar de falar e perceber aquilo que é o idioma de língua inglesa, não de forma tão perfeita ou da melhor forma como faço com o nosso idioma, que já estamos habituados porque somos nativos da nossa área e, portanto, até não é muito habitual colocar um vídeo a separar capítulos. Mas é um capítulo extremamente importante. Eu estou já no final da análise e ele dá-nos a ideia desde o petrodólar, passando ainda antes pelo aquilo que foi o final do padrão ouro. Ele dá-nos uma ideia daquilo que foi sucedendo com os Estados Unidos da América e mesmo o próprio padrão que se vê nos Estados Unidos da América faz-nos olhar para trás e até olhar um pouco para o padrão à escala desse tempo se passou com a queda de vários impérios ao longo do tempo. E, portanto, chamo-vos a atenção que é bom fazerem esse acompanhamento. Em relação ao que queria falar convosco é sobre algo que deduzo que até já tenha falado, mas é sempre bom relembrar que estamos, e até pelo aquilo que vamos assistindo a nível macroeconómico e macropolítico, porque as coisas acabam por estar relacionadas. Apesar deste não ser um canal nem de aconselhamento de investimentos financeiros, nem de política, porque isso fica para os meios que lhe competem fazer esse tipo de análise. Aquilo que vos quero dizer é que vou até pôr aqui um pouco um dilema naquilo que é uma análise mais de Dalio, em determinada altura, Rei Dalio e Warren Buffett. Portanto, por vezes ouvimos ao longo do tempo Warren Buffett falar de cash is king, ou seja, o dinheiro é rei, e Dalio por vezes abordar o tema cash is trash, ou seja, o dinheiro é lixo. Portanto, nós, a nível desta identificação, e é muito bom que um investidor tenha isto como, digamos que, probabilidade naquilo que é o futuro dos seus investimentos, é se realmente qual é que é o valor da inflação futura. Os tais cash flows futuros que são analisados é precisamente isso. Quanto é que esta empresa me vai dar
depois de vencida a inflação. E face ao paradigma que nós estamos a atravessar atualmente, nós não temos uma certeza, nós nunca temos essa certeza, mas hoje ela ainda é muito mais reduzida face à complexidade de eventos que temos a acontecer no globo, que depois nos coloca numa instabilidade completa ao nível da subida de preços e daquilo que é os próprios rendimentos. Neste momento, e pelos investidores que eu analiso, e aqui não falo de traders, porque eu já disse neste canal, 96 a 97% das pessoas que fazem trade vão à bancarrota. Apenas 3, 4, 5% daquilo que são as grandes empresas mundiais que têm logaritmos e têm máquinas gigantes para operar, apenas estas ganham dinheiro e estão muito perto das janelinhas que rodeiam o Wall Street, por vezes com jogos de inside trading e de influências e lobbying, e isto é visto claramente nos dias de hoje com o presidente norte-americano, e aqui é clarinho como a água ter de se falar nisto, porque está à vista de toda a gente aquilo que ele tem lucrado com os anúncios que faz e com o que também capitaliza em ações ou outro tipo de investimentos com esse tipo de anúncios. Portanto, para quem é investidor e para quem está para o longo prazo, não fazendo aconselhamento financeiro, aquilo que eu refiro muito vincadamente é diversificação. E diversificação neste momento também é ter algum cash, ou seja, algum dinheiro, nem indo para uma ótica puramente de Ray Dalio, nem indo para uma ótica puramente de Warren Buffett, em que ou cash is king ou cash is trash, ou seja, é na diversificação que está a chave do castelo com que eu tento abrir a porta. Por vezes ela abre-se de forma mais correta, por vezes vem os socos no estômago e aí cá estamos todos para os ter de aguentar, porque não há mais nada a fazer. Há que aguentar e há que seguir em frente. Portanto, tenham uma reserva em cash, tenham investimentos, sobretudo em várias geografias do globo. Existe muita instabilidade geopolítica e geoeconómica neste momento e o valor não se perde, ele apenas migra de uns locais para outros. E ainda agora, The D-Day foi um filme que nos deu até uma analogia muito clarinha, em que por vezes com pequenos pormenores, eu não quero fazer aqui spoiler do filme, foi quando o general Eisenhower decide avançar pelo mar para conseguir bater Hitler, levando as forças aliadas ao ganho da guerra no lado aqui mais ocidental, e vemos por vezes como situações mínimas fazem com que as guerras pendam para uns lados ou para outros. Há que estar atento àquilo que se passa à nossa volta,
há que ter uma boa diversificação e, se for então uma boa diversificação geográfica, de certo que o valor se vai mover de uns locais para outros e nós teremos uma carteira mais equilibrada para que nos segure determinadas perdas que nunca são para sempre e que nos maximize os ganhos e que nós, ao longo do tempo, consigamos bater essa escala de inflação e que possamos fazer reserva de valor. Já falei sobre isto, o dinheiro hoje é apenas um meio de troca, mas por vezes é um meio de troca que, segurando algum, nos permite entradas em momentos em que haja problemas e que possamos ter ativos apetecíveis a preços de saldo. E se são ativos de empresas apetecíveis, de empresas robustas, seguras e que, abanando um pouco, se vão manter ao longo do tempo, aí nada teremos a temer, porque, independentemente daquilo que aconteceu, elas continuarão o seu rumo e continuarão o seu caminho. Vemo-nos já depois com a segunda parte do capítulo 13 e com essa continuação. Não é muito normal aparecer aqui pelo meio quando estou a dar um capítulo. Foi aqui um 2 em 1, um sinal que continuamos por cá, um sinal também que há que continuar o curso e continuar o caminho nesta literacia financeira e, sobretudo, económica, que cada vez é mais importante num mundo em constante mudança e em constante disrupção. Até à próxima.